E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, o que é o soltar na lei da atração? No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como é o soltar. Eu também levei muito tempo para entender esse soltar. E eu conversando com um amigo meu, ele também tinha dificuldade de saber entender o que é esse soltar. Então, para ele também era difícil, porque ele falava que não tinha coerência isso. Como é que pode? Você tem que soltar. Se eu disse que é para tu ficar imaginando todo dia até acontecer, visualizar todo dia, e aí se você não soltar isso, não funciona. Só que não, gente. Eu expliquei para ele, falei assim, olha, realmente dá a entender isso, né? E eu também, em uma época, eu cheguei a pensar nisso. Se a gente ficar visualizando demais, imaginando demais, a gente vai bloquear e não vai acontecer o nosso desejo. Aí tem que soltar. E aí o que a pessoa faz? Ah, tá bom, já imaginei, já visualizei hoje, agora minha mente já sabe o que eu quero, não preciso fazer mais nada. E ele ainda falava com a gente conversando, ele falava assim, Érica, pra mim lei da atração, a verdadeira lei da atração é daquele jeito. A pessoa visualiza sentadinha ali, né, no quarto dela, e ela não precisa fazer nada. E aí aquilo vai chegar na vida dela. Aí sim eu digo que isso aí acontece. Eu falei, gente, mas isso é fórmula mágica. Isso é milagre, isso é o quê? A gente tem que fazer movimentos. Só que os movimentos vão vir para você de uma maneira muito sutil, muito devagar. Assim como uma criança que ela começa a andar, dá os seus primeiros passinhos. Quando ela começa a falar, né? E ela começa a me falar devagarinho. Assim é o ser humano em tudo na vida dele. Ele passa por fases, vai mudando os ciclos, né, da vida dele, vai passando por essas fases. E às vezes é sutil, às vezes é devagar assim, para aquela pessoa que ela entre de uma maneira muito mais tranquila. Porque para alguns pode ser muito assustador, uma mudança brusca de vida. E talvez ela não esteja tão preparada assim. Então, esse soltar, gente, o que as pessoas fazem? Tem que, sim, que imaginar todo santo dia. Mas, vou deixar uma coisa aqui para vocês, tá? Isso poderia ser um curso. Isso poderia ser algo que eu falasse e cobrasse de vocês, porque ninguém fica falando isso aqui na internet, gente, dando esses ouros assim que eu tô dando aqui para vocês, tá? Mas eu dou de coração porque eu quero que vocês prosperem também. Eu quero que o planeta Terra mude para melhor. Então, se eu passar pelo planeta Terra aqui e conseguir deixar alguma coisa boa para a humanidade, nem que seja meia dúzia de gente, para mim tá bom. Então a pessoa ela tem, né, essa visualização. Eu falo visualização, mas tem pessoas que vão dizer outras palavras, tá? As pessoas gostam muito de confundir a cabeça das outras, né? Pra dizer que é diferente. Ah, o meu é diferente. O meu é assim, o meu é assado. Não, gente. Ou é visualização, ou é meditação, ou é reprogramação. Ou é... Qual é o outro que as pessoas falam? Imaginação. Não importa. Ou são só pensamentos, sentimentos. Não importa, tá? O que eu quero que vocês entendam é o que eu acho que realmente funciona ali na lei da atração quando você quer magnetizar aquilo pra sua vida. E outra... Eu não acredito que a pessoa tenha que estar com uma frequência elevadíssima para conseguir aquilo que ela deseja, tá? Também não concordo com isso. No outro vídeo que eu fiz explicando o anterior desse, eu expliquei naquele vídeo por que eu não concordo. Quando você faz uma visualização da cena onde você é o observador, como se tivesse uma tela de cinema na tua frente, você assistindo aquela imagem, aí você tem lá o seu eu lá, né? Aquele seu eu. Por exemplo, vamos supor, o que você quer? Eu tenho que dar exemplos aqui para vocês entenderem, né, gente? Eu gosto de dar muito exemplo de carro, não sei porquê. Mas vamos colocar hoje que é amor, relacionamento, beleza? Então você está lá sentado numa cadeirinha, né? Dentro da sua mente, tá? Você está imaginando aquilo ali. Dentro da sua mente você está imaginando, né? E olhando ali aquela tela de cinema, você é observador, você andando com a pessoa que você deseja de mão dada, saindo pra jantar, com a roupa tal. Só que aquela pessoa que tu tá imaginando é o teu eu do futuro. Você só tá vendo aquilo ali. Então aquilo ali não tá gerando, sabe, muita conexão. Pra mim, no meu ponto de vista, não tá gerando muita conexão.
Então, não é algo que você está colocando para sua mente, olha, aquilo ali que eu desejo realmente. Diferente quando você está dentro da cena, que você é o próprio personagem. Então, você não está imaginando que você tem uma pessoa fora. Você está dentro. Quando você está dentro da cena, ela consegue manifestar muito mais rápido o seu desejo. Então, você tá ali com aquela pessoa, você tá sentindo que ela tá te dando a mão, ela tá te abraçando, você tá jantando, né, com a pessoa ali, você tá tomando um vinho, então você sente o sabor do vinho, você tem todo aquele cenário. Aí realmente a tua mente não vai saber o que é real do que não é, porque você tá dentro do cenário. O cenário pode mudar? Deve mudar. As cenas têm que mudar. Por quê? Porque não precisa ser repetido, não precisa ficar no looping eterno. Tá? Por que eu chego nesse ponto? Porque basta um pensamento para você mudar a tua realidade, para bom ou para ruim. Como eu falei, a gente não fica meditando por horas para acontecer desgraça na nossa vida e elas acontecem. Por quê? Porque bastou um pensamento teu. Um pensamento de que aquilo poderia acontecer na tua vida ou que você tivesse medo que aquilo acontecesse. Uma pessoa que tem medo de perder tudo e morar na rua, se ela ter esse pensamento e ela colocar para dentro dela essa preocupação e ela colocar para dentro da mente dela, a mente dela absorver aquela cena que ela visualizou ali, tipo em 18 segundos, pode ser que no futuro isso aconteça. E se ela ficar focada naquilo, só vai acontecer se ela ficar focada naquilo, tá, gente? Se ela falar que isso não vai acontecer, que ela tem outro objetivo na vida dela, que ela vai mudar, aquilo não acontece. Vocês estão vendo que tudo é o poder da mente? Então, você deve fazer essa visualização dentro da cena todo santo dia, sim. Qual horário, gente? Hoje, tá? Vocês vão ver aqui nos meus vídeos anteriores, mais antigos, falando que o melhor é durante o dia, antes de dormir, Antes de dormir, que o pessoal fala à noite, né? Porque você vai entrar no estado mais alfa, teta, a parte mesmo assim, mais de neurociências. Ou quando você acorda e você ainda está naquele estado alfa. Mas, aí eu acho que tem uma contradição. Ai, quero comentários de vocês aqui, se vocês concordam ou não comigo. Se a mente, o universo, ele é atemporal, dizem que a mente não sabe do que é real, do que é imaginário. Não tem relógio dentro da nossa mente. Não sabe se é dia ou se é noite. A nossa mente consciente, sim. Eu tô observando, eu tô aqui, eu tô falando com vocês, eu tô no estado beta da minha mente e eu tô passando informação para minha mente que estou durante o dia. Mas se eu fecho os meus lindos olhinhos, cheios de olheirinhas, né? Entro naquele estado um pouquinho de relaxamento ali e entro na minha cena, na minha novela da vida que eu desejo. Não vou falar para minha mente se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Por quê? Porque eu preciso apenas de 18 segundos para aquilo manifestar na minha vida. E todo dia eu fazendo 18 segundos... Claro que pode ser um pouquinho mais, né, gente? Todo santo dia, vivendo aquela minha realidade, aquilo acontece. Óbvio que acontece. Então, o soltar, gente, ele é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Anotem aí. O que você vai soltar, tá? O soltar do professor Hélio Couto, que ele... Não sei se ele já explicou isso, ou se ele explicou, eu não entendi. Eu também não assisto todos os vídeos do professor Hélio Couto, não fiz nenhum curso dele, né? Mas eu assisti já algumas aulas do professor. E esse soltar dele é famosíssimo, né, gente? Todo mundo fala do soltar do professor Hélio Couto. O que tu deve soltar, gente? A ansiedade. O tempo. O como. O quando. Porque quando a gente termina de visualizar, que a gente entrou naquele estado zen, maravilhoso, que a gente sentiu dentro da cena, aí... depois de estar acordadinho, fazendo as coisas, entra no desespero. Quando que isso vai acontecer? Mas como isso vai acontecer? E os cachorros começaram a latir. Vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto, tá, gente? Bom, eu acho que eles pararam. Esse é o soltar.
Se você não soltar e essas coisinhas aí que eu falei pra vocês, os seus desejos vão ficar bloqueados. Vão ficar ali no universo congelados, sem tomar forma, vão ser só ondas, não vão se transformar em partículas, né? Bom, gente, então é esse soltar. É você não bloquear com essas coisinhas que eu falei aqui pra vocês, tá? Estamos entendidos? Então vamos lá. Visualizar, imaginar, reprogramar, fazer técnica que você quer todos os dias até acontecer. Mas sentindo que aquilo é real. Que você já tomou posse daquilo. Que você decidiu o que você quer. Você tem clareza daquilo, tá? Você não aceita menos do que isso. É aquele carro do ano tal, a marca tal, a cor tal. Então é esse carro que você vai ter na sua garagem. Não menos do que esse, tá? Pode trocar? Pode, claro. Deve. Você fica à vontade com as suas imaginações aí. Acabou daquela prática, você não vai perguntar quando vai acontecer, como vai fazer. Outra coisa também que eu errava, tá? Por quê? Porque eu também tenho uma mente extremamente racional, né? Fiz aquela coisa assim de perfeccionismo. Então, antes de eu começar a visualizar a vida que eu desejo, que ainda não aconteceu, eu ficava perguntando antes como eu devo visualizar. Será que eu já devo visualizar todo passo a passo? Vamos dar um exemplo assim, eu quero ganhar X por mês, então eu vou visualizar, né, o dinheiro entrando na minha conta, eu fazendo aquele projeto, ou eu jogando na Mega Sena para ter aquele dinheiro. Eu ficava no como. E não é isso que o universo quer que eu faça. Não é como, eu vou conseguir comprar aquele, tipo assim, vou conseguir comprar aquele apartamento, aquela cobertura, né? Mas antes de eu comprar aquele apartamento, tá, então eu vou ficar ali visualizando, eu trabalhando no emprego tal, eu fazendo um jogo da Mega Sena para ganhar, né? Enfim, ficava no como. E não é isso. O que eu preciso? É visualizar dentro do apartamento, dentro da cena, fazendo comida, limpando não, né, gente? Limpando não, porque eu não gosto de ficar limpando. Vendo aquela pessoa que eu tô pagando, limpando o apartamento pra mim, eu comprando os móveis, assistindo um filme dentro da cena, né? Com meus filhos ali dentro, ou então um futuro marido, ou sei lá o quê, porque eu não sou casada. Quer dizer, sou divorciada. Então, assim, já é você dentro do cenário. Porque eu ficava preocupada, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Então eu tenho que fazer aquele projeto tal, eu tenho que jogar na Mega Sena, eu vou visualizar que eu tô jogando na Mega Sena para comprar aquele apartamento. Mas não, gente. Por quê? Porque isso não é o teu papel. Sabe quando a gente é criança, né? Somos menores de idade, e quando temos pais decentes, né? Porque tem pais aí narcisistas, mães narcisistas, enfim. Não digo nem que essas pessoas são pais, só colocaram no mundo. Mas pais mesmo, pais que amam os filhos, pais que cuidam dos filhos, que são responsáveis pelos filhos. O filho pede alguma coisa e eles vão atrás daquilo para dar para os filhos deles. Os filhos não se preocupam. Mas como é que meu pai e minha mãe vai fazer? Será que eu tenho que ajudar com dinheiro? Será que será que eu tenho que fazer um trabalho extra para ajudar eles a comprar aquela bicicleta para mim? Não, gente. Eles não vão se preocupar com isso. Você pedir, pai, eu quero uma bicicleta no Natal. Simples, mãe, eu quero uma bicicleta no Natal. Simples assim. Pai e a mãe vão trabalhar para ter aquilo ali. A mesma coisa é o universo. Você só vai saber o que você deseja, o que você quer. Então eu desejo, eu quero, eu peço aquilo ali. E ali você já vai pegar a bicicleta e vai pedalar na orla aí, na ciclovia, né? Você andando de bicicleta, porque a tua bicicleta vai chegar. Como? Não importa. Quando? Não importa. O que importa é que você tem que visualizar isso exatamente assim. Entendeu qual é o soltar? Então vamos lá. Anota aqui. Solta a ansiedade, solta a preocupação, solta os medos, solta o porquê, solta o quando, solta o como. Esse é o soltar que ninguém fala por aí, da lei da atração. Certo, gente? Então, meus amores, fiquem aí na paz, tá? Espero que vocês realizem todos os seus desejos. Os cachorrinhos aqui dos vizinhos hoje estão atacados, né? Estão latindo pra caramba, me perdoem, tá? Porque o áudio vai ficar aí incomodando vocês um pouquinho, mas o que importa
conhecimento muito bom que eu trouxe para você aqui hoje. Eu tenho certeza que vai te ajudar e te ajudar muito, tá bom? Até um próximo vídeo.